Olá, amigos, boa noite. Estamos reunidos aqui mais uma vez para nossas palestras da Sociedade Espírita Caminho da Luz enquanto estamos na quarentena. Gostaria de saber se o seu áudio está bem. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Neisa, a Giovana, que estão entrando, a Calíntia. Que Deus abençoe a todos, né, nessa noite ou quando você for assistir a palestra aí, sendo que vai ficar gravada, depois a gente vai colocar também no YouTube e no Facebook. Eu fiquei sabendo ontem que eu teria que dar o recado hoje, então eu tinha um compromisso em Criciúma, então parei num lugarzinho aqui para a gente poder bater esse papo, né, sobre a nossa doutrina espírita. Boa noite, amigo Júlio, a Vandinéia, a Joyce Gerolete, a mãe da Júlia. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando aí na nossa doutrinária de segunda-feira, dessas noites de quarentena que a gente tem tentado se organizar, né, o máximo possível, vamos levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Jesus os benefícios da oração, da prece, dos recursos que a gente tem aprendido ao longo do tempo, né? Recursos esses que nós recebemos de graça e podemos fazer o uso deles de forma ilimitada, né? Imagina se a prece tivesse limite de dados aí como a internet. Não tem, né, gente? Ela viaja mais rápido que a internet, mais rápido que a luz, e ela tem como benefício as pessoas que a gente mentaliza e principalmente a nós próprios. Então, o convite para que a gente faça da oração um hábito, né? E evidentemente que a oração ela fica muito mais rica quando a gente consegue trazer um conteúdo complementar, e se esse conteúdo tiver base no Evangelho, nossa, daí a gente tem subsídio para pensar melhor, porque a gente sempre pode pensar melhor, né? E essa é a proposta de Jesus. E hoje eu estava, então, já tornando esse nossa introdução, a nossa prece inicial, eu quero lembrar uma amiga muito atuante na doutrina espírita lá de Chapecó. Ela havia questionado, né, essa questão da data limite, e ela me perguntou, né, mas por que tem gente que diverge, coisa e tal, e isso me marcou. Primeiro porque a pergunta é interessante, segundo porque... Boa noite, Hilda, tudo bem? Dona Hilda Tavares, a Vivian, a Pri Matos. Primeiro porque, assim, qual é a finalidade de uma coisa? E aí nós vamos ter que lembrar Allan Kardec nos dizendo que mais importante que a verdade é a caridade. Por que ele vai dizer isso, gente? Ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. Porque a frase antiga era fora da igreja não havia salvação. Que não havia salvação fora do conhecimento teológico que a igreja proporcionava. E ele traz um novo lema. Esse lema diz que fora da caridade não há salvação. Opa, existe então uma hierarquia. A verdade é importante? Claro que é, né, gente? Imagina nós sem ciência, sem a gente ter noção de asepsia nesse momento que a gente está vivendo. Claro que a verdade é importante, mas a caridade é a mais poderosa. Então, a partir da caridade, a gente tem um roteiro mais seguro para nossas demandas espirituais e inclusive materiais. Isso é muito importante. Às vezes alguns de nós faz uma diferenciação, né, do mundo religioso, do mundo de Deus e do mundo real, como se nós pudéssemos ser duas pessoas. Na verdade, nós com os nossos problemas estamos situados nos dois universos, né, de conhecimento, porque é uma realidade só, mas os conhecimentos muitas vezes estão afastados, né? Até por uma questão de aproveitamento científico, né? Eu vou estudar sociologia, eu tenho necessidade de certos conhecimentos, eu vou estudar agronomia de outros conhecimentos, vou estudar espiritismo de outros conhecimentos. Todos dentro da mesma realidade, mas para que a gente possa ser mais efetivo, a gente precisa estudar um pouco mais de cada um. E aí tem uma função, né? E Kardec vai dizer em outro momento também que se tivessem duas pessoas discutindo, ele estaria ao lado daquele que tivesse mais caridade. Ou seja, não daquele que tem mais razão, mas daquele que tem mais caridade. Então, qual a função de uma data limite? Então, primeiro, para deixar claro,
que isso está em duas obras importantes, né? O programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 1971, por duas ocasiões, né? Por 2 noites, no ano de 1971, onde Chico fala que depois da conquista da Lua, a partir da conquista da Lua, nós teríamos cerca de 50 anos para a gente não entrar num conflito nuclear, um conflito de grandes proporções. Isso está dito pelo nosso querido Chico. Nesse mesmo episódio dos programas do Pinga Fogo, nós vamos ter que Emmanuel está dizendo que por volta de 2057 a gente vai ser um mundo de regeneração. Olha que interessante. E ele ainda, isso está no livro Plantão de Respostas, prefaciado por Emmanuel, onde o nosso querido benfeitor já dá uma pista da grandeza de Chico Xavier, dizendo que aquelas perguntas poderiam ser todas respondidas por nosso querido Chico, como muitas delas o foram. Olha só, né? Ele já apresentando que Chico era maior do que se dizia, né, gente? E aí passou um tempo, ele vai... Passou um tempo do programa, o livro lançado, se não me engano, em 1985, Plantão de Resposta, 84, pelo menos a edição que eu tinha indicava isso. E esse livro, então, resume, né? Tem ali o próprio programa Pinga Fogo. Agora foi lançado recentemente, o Saulo Gomes lançou o programa inteiro, transcrito, maravilhoso, para a gente consultar. Também tem lá essa informação. Então a gente tem duas informações muito fortes desse período de 50 anos a partir da conquista da Lua, 1969 2019, e nós temos depois Chico falando em 2057, datas marcantes. Aí tem gente que fala que, né, que os espíritos de luz não definem datas, coisa e tal. Isso é uma discussão menor, né, gente? Isso está dito por Chico. E como a nossa casa espírita é uma casa chiquista, né, ou seja, cristã, vinculada à obra do nosso querido Chico Xavier, à obra de Allan Kardec. Tudo isso nos faz sentir que tem verdades profundas ali. Aí o Emmanuel vai nos dar uma pérola. O que ele vai dizer? Que nós compreender essas revelações, isso está no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, de ninguém menos do que Marlene Nobre, com o nosso querido amigo Geraldinho, mas a gente pode... o Geraldinho é mais novo, né? Gosta de temas correlatos, ele trouxe o nosso querido Chico para a cultura pop, mas nós estamos falando de doutora Marlene Nobre, gente, né? Fez medicina lá em Uberaba, grande amiga de Chico, fundadora da Associação Médico Espírita Brasileira, tem um papel fundamental para aproximar a ciência da religiosidade, aquilo que Kardec sonhava, nós temos que reconhecer que a doutora Marlene Nobre fez. Estudos profundos sobre a mediunidade, não é qualquer pessoa, né? Nós temos ela empenhando essas duas obras, não será em 2012, em 2019, o ápice da transição planetária. E lá tem uma citação de Emmanuel, né? Onde ele vai dizer que o objetivo é que nós tenhamos o sentimento de urgência em seguir os exemplos de Jesus. Então, resumindo, gente, então é tudo isso para a gente dizer que a gente tem que seguir Jesus? Sim. Porque a gente esquece. Porque a gente esquece, gente. A gente vem recebendo amparos, avisos, comunicações, aparições, projetos reencarnatórios complexos, onde nós somos envolvidos das nossas necessidades mais prementes para a nossa evolução. E muitas das vezes nós desertamos desse projeto. Então, nós estamos mediados por um conjunto de realidades nossas e dos nossos amigos, das nossas famílias, que muitas vezes nos tiram tempo do que parece não tão essencial. O que seja, gente. Uma vez eu estava numa palestra, né, e curiosamente Laércio, que é o presidente da nossa casa, narrou uma história, né, de um corretor de imóveis que angariou muitos recursos para sua família, desencarnou no plano espiritual, e quando ele vai falar para o benfeitor que ele se preocupou com o bem-estar dos filhos, né, e o benfeitor vai dizer assim, que cuidar da cria, dos filhos, é próprio dos animais. O que de especial ele havia feito? Então, gente, data limite existe, mas é para lembrar que a caridade que nós podemos executar, ela deve ser feita hoje.
E a qualidade dessa caridade de hoje, ela pode não ser tão complexa quanto aquelas que a gente elabora ao longo do tempo, ao longo das instituições que a gente sonha em participar ou criar, né? Quantos amigos aqui não sonham com uma escola espírita, com um hospital espírita, né? Com tantos projetos maravilhosos, mas nossa realidade é a caridade nossa de cada dia. E esse convite, ele se faz em tantas parábolas do Cristo, em tantas parábolas do Cristo. Mas o Cristo também gosta de perguntar o que a pessoa espera que a gente faça. Quantas vezes o nosso querido Mestre Jesus pergunta aos necessitados, né, de toda a sorte, quando ele esteve entre nós, que queres tu de mim? Até quando João Batista manda André e João Evangelista seguirem Jesus, eles que já eram discípulos de João Batista, Jesus pergunta: que queres tu de mim? Olha só, né? O espírito de serviço do mestre é aquele que tem vontade de ajudar os amigos. Até quando essa vontade não é explícita, aí vem a boa vontade. Olha que interessante. Eu não estou muito afim de fazer determinada situação, mas eu gosto dos meus amigos, eu gosto das pessoas que estão à minha volta. E nós vamos ter um episódio que eu acho bonito e que eu tenho muito a aprender, mas me toca muito, é quando Jesus recebe a ordem de Maria, né, lá no casamento, na festa de Caná, nas bodas de Caná, para que ele transforme a água em vinho. Olha que Jesus vai responder: mãe, mas não chegou a minha hora. E aí o querido Mestre Jesus vai ouvir da mãe: façam o que ele mandar. E mandou trazer os jarros com água. Vocês acham que ele fez o quê? O Cristo desse planeta, com 4 bilhões de anos, olha para sua mãe, mais humana que ele, né? Um espírito muito nobre, mas mais humana que ele, mais jovem que ele, e a obedece. Que lição, né, gente? E a obedece. E transforma a água em vinho. Interpelado na Boa Nova, no livro Boa Nova, narrado por Humberto Campos, sobre o porquê que ele fez isso, né? Se não me engano, no capítulo 24, sobre o que ele fez isso pelo nosso querido Pedro, e ele vai responder que fez isso em favor da amizade. Então, o compromisso de nós sabermos que nós temos um prazo, que esse prazo tem a ver com aquilo que Kardec fez lá na Revista Espírita de 1866, quando ele disse que a emigração das almas fará em meio século aquilo que milhares de anos não teriam condições de fazer na evolução do planeta. Bastará meio século. Olha que interessante, gente. Nada da obra de Chico Xavier se desconecta da obra de Kardec. Atualiza, revisa, amplifica, mas está toda baseada na obra de Allan Kardec. Esse período já estava previsto por Allan Kardec. Bastará meio século para que a gente tenha essa noção. E por que o sentimento de uma data limite? Para que a gente não perca tempo, para que a gente não jogue a nossa vida fora, muitas vezes com coisas supérfluas, para que a gente possa criar uma grande irmandade em torno do trabalho no bem, do trabalho profícuo, né? As doações que têm ocorrido nos nossos núcleos e na nossa casa espírita são fundamentais para centenas de pessoas. O compromisso de cada pessoa que me liga para doar um saco de mantimentos, algumas latas de azeite, é o sentimento de urgência. Quando as pessoas se prontificam a ir lá empacotar na Casa do Pão, a fazer o movimento de ajudar na casa espírita, ou como a gente já tem um número razoável de pessoas, agora uma outra menina me procurou, queria fazer as artes da distribuição, da arrecadação e da distribuição de alimentos, colocando os seus talentos em trabalho. Então, nós temos esse compromisso de urgência, gente, não é para amanhã. A gente deve fazer o bem hoje, pedir perdão hoje
Isso é a data limite de Chico Xavier, não deixar para amanhã o bem que a gente pode fazer hoje. Eu sempre gosto de repetir esse roteiro do nosso querido mestre que está lá em Mateus capítulo 25, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive sem roupa e me vestistes, estive doente e me viestes me visitar, fui estrangeiro e me abrigastes. Olha que bonito isso. Pois que todas as vezes em que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Quando Jesus nos apresenta isso, a gente consegue entender que a obra do Chico, as falas do Chico, são para tocar o nosso coração, porque nós estamos matriculados numa escola. E essa escola também tem os seus projetos de desenvolvimento, né? Então, que a gente possa desenvolver essa urgência, gente, nos nossos corações, nas nossas profissões, que a gente possa fazer todo o bem possível, abrindo mão de nós, muitas vezes, do conforto, da razão. A necessidade que a gente tem de ter razão, às vezes, supera da caridade. E a gente falseia a obra cristã, falseia a obra espírita. Ela é para ser o oposta. Ela é para ser o oposto. A nossa proposta é a oposta. E a gente precisa também eliminar o melindre para poder receber dos amigos essas lembranças. Olha, Cristiano, essa coisa que tu falou não foi legal. Certo. Me desculpa, então, não foi minha intenção. Como é que eu posso resolver isso? Cristiano, o que tu disse, eu não entendi. Então, vamos lá de novo, vamos repetir. Colocar as coisas, né, de modo que a gente consiga estruturar. Falar de data limite, muita gente pensa, né, nos ETs que estão para se comunicar com a gente, em todas essa comunidade que está na obra de Kardec, né, gente? Não vamos achar que isso é novidade no meio espírita. Existem muitas moradas na casa de meu pai. Está lá o nosso querido Allan Kardec fazendo essa menção à comunidade dos planetas que quais nós fazemos parte, né? Muitos deles governados pelo nosso próprio Cristo. Mas aqui entra muito mais, é muito mais importante a gente saber que, embora esteja lá na segunda obra de Chico, né, da mãe de Chico Xavier, né, Cartas de uma Morta, onde ela narra experiências no sistema solar, ou então quando Kardec evoca espíritos de outros planetas, a gente pensa nisso. Mas, gente, mais importante que esse contato, que virá com certeza e tem aparecido periodicamente na história da humanidade, é o contato com as pessoas à nossa volta. Que Jesus possa nos amparar sempre. Eu sempre bato numa tecla muito repetida, que é o bem e a caridade que a gente pode fazer hoje. Apesar das nossas diferenças, né? Apesar das coisas que nós estamos vinculados, muitas vezes nos constrangerem a certos tipos de rotina, a gente compreende que cada um de nós tem a sua rotina, rotinas difíceis, né? Mas a fé é fundamental, o trabalho, a mudança de paradigma, porque sempre existe algo bom no outro, né? Ontem eu assisti um filme, Superação, Milagre da Fé, um filme evangélico, assim, de cunho... Na verdade, ele narra, né, uma família evangélica, uma família cristã. Bonito filme, gente, bonito. Se a gente não tem, né, todos os poderes que aquele filme vai mostrar, a gente tem todos os recursos para compreender. E a mãe, ela vai falar algo muito forte, né? Deus te ama e tem um propósito para ti. Ela fala para o filho isso no filme. Quem assistiu vai entender. Então eu queria dizer que nós estamos sim dentro de prazos, que espíritos estão emigrando, conforme afirma Kardec, né? E a gente sabe que está acontecendo, né? Que essa imigração vai alterar a classificação do nosso planeta, deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando a ser um planeta de regeneração. Mas para que isso, gente, possa acontecer com mais qualidade, o nosso concurso é fundamental. O nosso concurso é fundamental. Então, a finalidade
da data limite, ela é moral. Ela é moral. De amparar mais, de acolher mais, de ser mais amoroso, né? De discordar de forma cortês, de sorrir discordando, de quebrar as arestas que nós estamos muitas vezes mantendo. E a partir disso, nós lembrarmos que nós somos muito amados e Deus tem um propósito para cada um de nós. Tá bom, gente? Eu quero mandar um abraço para todos que participaram ao vivo aqui conosco através do Instagram. E nós vamos compartilhar nas outras redes também. Eu vou aproveitar que quando a gente faz ao vivo é bom lembrar quem está aqui, a Paty, a Letícia Ramos, Dona Terezinha Borba. Quem mais estava aqui? A Vá Delfino, meu amigo Douglas Bittencourt, a Bia, a Fátima Chaves, é isso? A Cristina, a Cris, a Kalinte dizendo que é lindo o filme, a Pri, o meu amigo do coração, meu irmão Júlio Marques está falando que amar mais, a caridade é o amor na prática. É isso aí, né, Júlio? Júlio é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço, envolve aquele sentimento, né? Se emociona, a gente se emociona junto. Então é isso aí, né, Júlio? Porque pensar que nós vamos ter assim a cura de diversas doenças, nós vamos viver com mais qualidade de vida, nós vamos ter contato com espíritos de outros planetas. Geraldinho nos conta que nas suas conversas com Chico ele revelou que por volta de 2057 nós vamos ter contato com os nossos desencarnados, como a gente faz hoje pelo telefone. Vão existir aparelhos que nós vamos fazer isso. Mas isso vai cair do céu, gente? Não. É a nossa geração que tem que pavimentar as condições morais para que a gente tenha recursos tão poderosos, né? Porque muitas vezes a gente tem os recursos e a gente usa para o mal. Por isso que eles nos são vedados, muitas das vezes. Mas nós temos todos os recursos tecnológicos, muitos recursos tecnológicos para receber à medida que nós formos bons, à medida que nós nos comprometermos com isso como humanidade. Mas para isso, trabalho de formiguinha nosso aqui. Dá um abraço também para a Angélica e a Kali, que está aqui dizendo que essa mensagem é importante. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Todos vocês. O bem que nós podemos fazer é esse o nosso roteiro. Esse é o nosso roteiro, gente. E ele é urgente. Quando o Chico nos avisou com relação a isso, ele nos avisou em relação a uma guerra que poderia acontecer. Nós, teoricamente, superamos a guerra, né? Nesses 50 anos. Mas o que vem daqui para frente? Vem a nossa evolução. Se nós vamos ficar aqui nesse planeta ou não. Se nós vamos conseguir ajudar outras pessoas a ficarem também ou não. E para isso, às vezes, quando a gente vai lá e você doa 1 quilo de arroz, aquela pessoa também recebe aquele quilo de arroz, aquilo talvez ele dê calma, se alimentando a sua família, para que ele tenha discernimento. Porque com fome o discernimento fica prejudicado, gente. A gente pode falar por nós, quem é que não fica irritado com fome? E tantas atividades que estão aí nos ajudando a tornar a nossa vida mais fácil, né? A oração constante, leve, né? De coração, ela vai fazer também com que a gente crie novos panoramas mentais. Gente, um abraço no coração de todos, tá? Agradeço o tempo que a gente passou junto. Que nós possamos orar essa noite, todos, né? Abrindo o Evangelho ao acaso, a Bíblia ao acaso, aqueles que, né, que têm amigos de todas as religiosidades, que seguem a nossa comunidade espírita aqui, possam fazer com que isso se torne realidade. Ao abrir, que a gente possa orar uns pelos outros, criar essa conexão entre uns e entre outros. E assim a gente também vai inspirar nos outros a sua melhor versão. Esse eu acho que é um bom projeto, né? Nós sermos a nossa melhor versão. Não é ser quem nós não somos. É ser a nossa melhor versão. Mais amorosa, mais fraterna. Às vezes a gente vai perder a paciência, mas a gente vai recuperar. E se a gente perdia 5 vezes por mês, a gente vai perder 2. E no outro a gente vai perder menos. Esse é o nosso cronograma, gente. Não é um ser ideal. É um ser real que está em busca de se tornar melhor. Allan Kardec define lá no que é o Espiritismo.
espírita é aquele que procura se tornar melhor todos os dias. Então, assim, a gente se despede, mandando um abraço final. E o Júlio está mandando um abraço fraternal a todos, né? Dizendo, a Vandinete está dizendo que a caridade é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. A Elisângela Nunes está dizendo gratidão. A Tina dizendo que é verdade. Então, eu vou usar aquela palavra do filme que eu gostei muito, gente. Deus te ama e tem um propósito para ti. Fica com Deus. Até amanhã.